a lista das autoridades brasileiras cujas violações contra cidadãos residentes em empresas dos Estados Unidos foram enviadas. Então, enfim, o Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, advogado do Lula, Flávio Dino, Paulo Gonet, procurador-geral da República, né? Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, para aquela gente que achou, né, que nem os nazistas acharam que eles nunca seriam julgados, não, porque nós estamos cumprindo ordens, né? Está aqui, o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, para ver que cargo agora não protege ninguém mais de americano, né? Fábio Schor, que é o chefe da divisão de crimes cibernéticos da Polícia Federal, Lewandowski, o Pacheco, né, safado do Pacheco, né, ex-presidente do Senado. Por hora, né, pela nova diretriz do governo americano, esses indivíduos e seus familiares diretos perdem o privilégio de entrada nos Estados Unidos. Por hora. Isso aqui é uma reportagem que eu estou lendo aqui do Marco Rubio, secretário de Estado americano, que aliás, agora há pouco, que o ministro das Relações Exteriores aqui do demônio cachaceiro, ele nem conhece o Marco Rubio, quer dizer, é o contrário, né? O Marco Rubio, o chefe de Estado lá, como é que é o nome lá que eles usam? Bom, enfim, o Marco Rubio nem conhece o representante brasileiro, quer dizer, que o cara que representa o Brasil, nesse governo aí, né? De criminosos, quer dizer, eles não sabem nem quem são os caras, quer dizer, os representantes do demônio cachaceiro não sabem nem quem são os caras, nunca conversaram com os caras e que já estão impondo essas sanções, essas punições a essas autoridades brasileiras. Quer dizer, isso mostra o nível, e é isso que nós vamos falar no vídeo aqui, o pessoal já está chegando, antes de eu começar o assunto, isso mostra o nível de tirania e de alienação desse governo de criminosos que está aí. O ministro do Lula nem conhece o Marco Rubio, né? O chefe do Departamento de Estado americano aí. Mas, enfim, vocês viram que o almirante Olsen, né? Kevin Olsen, né? Teve aí, que é o chefe das Forças Armadas Americanas no que diz respeito aqui ao sul, né? Do continente aqui da América Latina, né? Mas, então, o almirante Olsen, vocês sabem, veio ao Brasil, fez aquela papagaiada, que é de praxe, né? E aí eu vi, e foi proibido de ir no Acre, visitar a base militar lá, das Forças Armadas Brasileiras. E aí eu vi uns palhaços aí, esses militares de merda, e aí eu tô lá vendo uma porcaria de um negócio desses canais de YouTube que me aparece aqui para ver, e eu vi lá um militar desse aí, da reserva, que eu acho que está sempre lá com a mulher do vôlei também, desses jornalecos grandes aí, né? Aqui no Brasil você não sabe, falou pro âncora, né? Não, porque o almirante esteve aqui, e aí não deixaram ele lá, aí veio o militar querer dizer, não, mas não é assim não, porque toda visita internacional tem que ter um protocolo, tem que avisar antes, aí nós vamos levá-lo para passear na base não sei da onde, na Embraer, não sei o quê. Os caras, esse palhaço comentarista, um desses militares aí, dessas revistas Peste, eu não sei que desgraça de que canal que era. Os caras, os militares brasileiros, estão achando ainda que o almirante esteve aqui, que os americanos estão vindo aqui para fazer aquelas visitinhas de protocolo que sempre vieram e sempre fizeram. O que está acontecendo aqui é o que aconteceu no Iraque. E vocês sabem o que aconteceu com o Saddam Hussein. Ele acabou pendurado pelo pescoço com o Bin Laden. Então aquela história, tem míssil no Iraque, tem mísseis, armas nucleares, no Bin Laden, não sei o quê, e depois vem a esquerda. Não tinha nada. Dane-se se tem alguma coisa ou não tem. O que vai acontecer é que vai rolar a cabeça de muita gente. E militarzinho de merda aí, de alta patente, querendo dizer, não, ele tinha que ter programado, avisado onde ele queria vir. Vocês acham, alguém acha que o almirante Olsen aí, que o Trump não sabe o que acontece no Acre? Pessoal, vocês assistem no YouTube na guerra aí, eles conseguem detectar, achar, filmar a base militar escondida no meio lá de uma cidade, no meio de uma selva, de um deserto, aí a câmera aproxima, até dá para ver até a marca do isqueiro que o cara está acendendo o cigarro. Militar brasileiro, essa gente é criminosa, são traidores.
criminosos, inimigos dessa nação. Então essa gente não tem menor respeito. Quando vocês virem, que nem eu vi, um salafrário de um militar de merda dessa, todo pomposo, não, porque eu fui não sei aonde, esquiar, não sei aonde, quer dizer, um bom vivan, né, que viveu na mamata a vida inteira com o nosso dinheiro, mas ele não sabe quem é o nosso inimigo. Ficando assim, não, que o cara veio, mas é normal que o governo brasileiro não autorizasse, porque não é assim que funciona. Primeira coisa, ele não veio fazer uma visita protocolar. E ele não precisa vir aqui descobrir alguma coisa. Eles sabem tudo o que acontece lá. Eles sabem que toda a família que controla o Estado lá, vocês pesquisaram, vocês vão ver que governadores, parlamentares, delegados e juízes e não sei o quê, é tudo de origem árabe. E isso explica por que a presença de terroristas do Hezbollah, da Síria, lá na região. Eles sabem que não é só dinheiro do tráfico que está saindo de lá para financiar o terrorismo e o comunismo no mundo inteiro. Eles sabem cada vírgula que acontece naquela região. Então o cara só veio aqui para dizer o seguinte, vamos lá, eu quero dar uma olhadinha lá. E é claro que ele sabe que ele vai ser impedido. Ah, porque tem base militar da China. Quer dizer, a gente sabe o que tem lá. Aí quando a gente fala que não tem nada a ver com o STF, com o governo de Lula, a gente fala que tem a ver com a ditadura comunista brasileira instalada aqui em 85, quer dizer, há 40 anos. São 40 anos do comunismo no Brasil financiando o comunismo e o terrorismo no mundo. Essa parceria com os soviéticos, com a China, com os comunistas e com partidos terroristas do Irã, do Hezbollah, da Síria. Isso acontece há décadas, desde que os comunistas assumiram o poder. Então, alguém de fato está acreditando que o almirante Austin veio aqui e ele foi impedido porque ele é um bobão e não deixaram ele entrar porque ele não avisou, não ia seguir o protocolo. Então ele não avisou, que nem todo mundo tem que avisar. Então é uma questão de soberania, o governo brasileiro falou, e esse palhaço militar falando lá que é esse cara da revista Oeste lá, não sei de onde que é esse desgraçado, falando que não, mas o governo brasileiro está certo em um certo ponto, porque não revelar parceria não é revelar todos os nossos segredos. Você acha que o Brasil tem algum segredo num lugar daquele que o americano não sabe do que se trata? Aí, por que eu estou falando isso? Porque ele está dizendo que ele falou no texto também, que a intervenção do Trump tem a ver só com o negócio do Rumble e do X das Big Techs. É mesmo? E por que o comandante do Sul está lá no Acre, então? Porque eles sabem que o que sai de ouro de lá hoje é muito mais dinheiro do que o que sai de droga. Eles sabem que o Hezbollah está ali, com a atividade dele, planejando atentados terroristas para o mundo inteiro. Eles sabem que essa aqui é uma célula aqui onde os terroristas do Hezbollah vêm aqui para dar uma pausa, dar uma descansada, sumir do radar dos Estados Unidos, para daqui a pouco eles virem novamente implementar esses atentados. Não tem nada a ver com Moraes. São todos iguais lá. Então não tem sentido nenhum impeachment de Moraes, impeachment de Lula. São 40 anos de ditadura comunista. O que vai adiantar você tirar o Lula de lá? Foi o que o presidente Bolsonaro falou. Mas o Pinícolas Iscariotes, aquele moleque demoníaco, traidor, não. Ele acha que a solução era fazer impeachment do Lula, contrariar o presidente Bolsonaro, que é ele que sabe. Bolsonaro não sabe nada. É ele, o Pinícolas Iscariotes. Quer dizer, não tem nada a ver com Moraes. Tanto que todos que eu li aqui que estão na lista são considerados cúmplices. Todos fizeram parte dessa coisa de censura. E não tem nada a ver com as Big Tech só. Big Tech é o pretexto que o governo americano está usando para impor essa sanção. Na lei Magnitsky, tirar visto e proibir a entrada nos Estados Unidos, tomar imóveis. Esse é o pretexto. É o mesmo pretexto que eles usaram no Iraque, para cortar a cabeça, não, para enforcar o Saddam Hussein. Porque foi um pretexto, precisavam parar o desgraçado, precisavam parar o Bin Laden. E aí, como é que nós vamos fazer? Inventa uma conversa qualquer. Não é isso aí que o STF faz o tempo todo? Então, inventa que a mulher do batom estava lá, querendo dar um golpe de Estado, com o batom dela na mão. O Trump não está mandando o Holstein aqui, o almirante, por causa do Rumble e por causa do X. O que tem a ver com a carça?
O que tem a ver uma coisa com outra? Nada, nada. E aí você pega esses vagabundos de youtuber e eles ficam na orelha da molecada falando isso, que é tudo bobagem, que não vai dar em nada, não vai acontecer em nada. Sabe por quê? Para denegrir, para diminuir a importância do presidente Bolsonaro. Porque tudo está acontecendo graças ao presidente Bolsonaro. É ele que o Trump quer. E eu vou explicar uma coisa importantíssima que a gente tem que entender, que nós não vamos entender. A gente não vai ouvir isso em lugar nenhum. Ontem eu expliquei por que eles não vão pegar e tirar ninguém agora. Porque ontem na live de ontem, vocês assistiram. Porque o ideal é que esses caras saiam de lá no próximo governo do presidente Bolsonaro. Porque aí se sair 2, 3, 4, 5, 6, quer dizer, o Bolsonaro já vai eleger mais 3, e aí ele nomeia mais quantos, ele vai botar 100% do STF. Eu quero dizer o seguinte, não tem nada a ver com a lei Magnitsky só também. Essas sanções, eu falei lá atrás várias vezes, essas sanções são só o começo, são pretextos para eles virem e intervirem. Quando eles fizeram isso com Bin Laden, com Saddam Hussein, a última vez que eu vi isso historicamente falando, um quadro desse acontecendo, foi com Saddam Hussein e com Bin Laden. A última vez que eu vi uma intervenção que nem essa americana, que está acontecendo no Brasil e vai acontecer, foi com esses caras. Então, esse pessoal não tem ideia do que vai acontecer com eles. Eles estão achando ainda, o PT, a esquerda, e agora esse pessoal está achando ainda que é uma conversinha assim, atravessada, né, entre o Brasil e os Estados Unidos. E não, o Brasil já decretou que esse governo aqui, os Estados Unidos já entenderam, já para eles já está claro que esse governo aqui é aliado do terror, que é aliado dos inimigos da humanidade, dos comunistas. Então, os americanos não precisam mais de nada, como eu estava dizendo, para intervir aqui definitivamente e acabar com essa lambança que está aí há 40 anos. E esse negócio vai acabar. Vai acabar. Essa questão das bases militares aí, que militarzinho de merda brasileiro aí, de alta patente aí, né, da reserva falando que não deve, não pode, que a soberania, esses caras vão ter que engolir bases americanas aqui. Tá, o que eu ia dizer é o seguinte, eles não vão, se não fosse o presidente Bolsonaro, prestem atenção, nós hoje já estaríamos recebendo o mesmo tratamento, não, que Cuba, não, mas não é verdade, é pior. O tratamento do Brasil seria muito pior. Eu quero dar um exemplo para vocês entenderem. É porque o Trump, por que a nossa taxa foi de 10%, não foi de 100% nos produtos brasileiros? Porque, primeiro ponto, que o Trump não quer quebrar o Brasil. Ele sabe que o Bolsonaro tem que pegar um país governável ainda.Atra, é por causa do presidente Bolsonaro ainda que o Trump sabe que vai voltar e aí vão fazer os acordos todos que são interessantes para o desenvolvimento do Brasil. Então não tem nada a ver, que nem o rapaz falou, não tem nada a ver com Big Tech, que o Trump não está nem aí com o Brasil. Ah, foi isso que o amigo lá falou. Não, o Trump não está nem aí com o Brasil, não vai fazer nada, não. Se não fosse fazer, o Trump vai fazer e vai limpar esse país. É o presidente Bolsonaro que vai fazer isso. Cuba, por exemplo, sofre as sanções americanas. Mas são leves, é diferente do que a esquerda diz. Mas Cuba não comercializa com os Estados Unidos, por exemplo. Mas sempre pôde comercializar com o resto do mundo. Os americanos não impõem as sanções aos outros países, não proíbem os outros países de comercializarem com Cuba. Os outros países não comercializam porque eles não pagam, são caloteiros. O que o americano ia fazer se o Bolsonaro não fosse voltar agora? Se fosse o governo Lula que permaneceu, vamos supor que o Brasil virasse já uma ditadura igual a da Venezuela, igual a da Rússia, do Putin, que faz 40 anos, que o Lula ficasse aí 40 anos no poder, entendeu? Sem eleição, é isso que eu estou querendo dizer. As sanções americanas iam ser severas, igual à lei Magnitsky, que é pessoal, né? Os americanos iam proibir qualquer país do mundo, que nem a lei Magnitsky proíbe, os países de fazerem negócio com Moraes. Ele não vai poder ter negócio com banco nenhum, com o Google, com a Apple, com nada, com a Netflix, com nada. Vai ser um morto-vivo. E essas sanções americanas ao Brasil seriam nesse nível, se os americanos tivessem a certeza que esse governo de criminosos, mafiosos, fosse permanecer aí. A gente seria proibido de ter relação comercial com os Estados Unidos, mas os americanos exigiriam a mesma coisa que eles exigem na lei Magnitsky.
Então, assim, você não pode ir também para a Espanha, para a Inglaterra, para a Alemanha e fazer nada com qualquer empresa lá que tenha alguma ligação com a empresa americana. Então, nós só não estamos sofrendo as sanções muito piores do que Cuba sofre, muito piores, que são as sanções que os americanos impõem hoje a vários países aí do mundo, porque o americano sabe, eu vou repetir isso, vocês podem escrever na pedra o que eu estou falando. O Brasil hoje, para os Estados Unidos, para o Trump, é a Alemanha derrotada da Segunda Guerra Mundial. É o Japão derrotado. Os americanos vão pegar o Brasil derrotado pelo comunismo, tirar das garras do comunismo, do jeito que ele tirou o Japão das mãos das garras do monstro imperial, né, que era o imperador, a Alemanha das garras do nazista, eles vão pegar o Brasil, tirar o Brasil das garras do comunismo, resgatar o Brasil das garras desse monstro e transformar o Brasil numa das principais economias do mundo, se não a principal depois dos Estados Unidos. Mas não, eu não concordo com o senhor, porque o Trump não vai fazer nada pelo Brasil, não. Ele está preocupado com os Estados Unidos. Sabe quem fala isso? Esses criminosos em canais de YouTube. Rubobão, três políticos. O três retardadão que vive xingando a santa mãe de Deus. Quer dizer, é esse nível, só falando no maldito Bitcoin. Deu para entender onde eu estou querendo chegar? As duas coisas importantes. Eles não vão tirar esses ministros agora, porque eles vão tirar na época do governo Bolsonaro. Eles vão dar um jeito dessas pessoas saírem lá, porque aí lá é o Bolsonaro que vai nomear. Se sair agora, não é o Bolsonaro que nomeia, é o demônio cachaceiro. E as sanções só não são agora terríveis sobre o Brasil para transformar isso aqui num deserto econômico, num caos total, porque eles sabem que o presidente Bolsonaro vai voltar. É esse o ponto que eu quero chegar. Tá? É isso que significa a visita do Rosten ao Acre. Vê porque o americano sabe. Agora, as Forças Armadas, a CIA, o Serviço de Inteligência mostra para o Trump, está aqui, ó. Faz 40 anos que o governo brasileiro financia o terror no mundo. Financia grupo terrorista. Que o demônio cachaceiro, que muitas décadas atrás, antes de ser presidente, já era amigo de todos os ditadores comunistas, assassinos do mundo, como o monstro do deserto lá, como é que chamava? O Gaddafi. O Gaddafi, o outro da Palestina lá, aquele desgraçado, como é que chamava? Aquele que fez o acordo lá com o Reagan na época lá, o Arafat, né? O Arafat, essas desgraças. Quer dizer, essa gente já é aliado do comunismo no Brasil há décadas. Há décadas. E há décadas eles financiam a entrada aqui. Todo mundo já esqueceu que o Mengele viveu a vida dele tranquilamente aqui. Aquele outro que o Barroso foi advogado aí, que soltaram, que foi preso aí lá da Itália, agora no governo Bolsonaro, né? Pegou prisão perpétua, como é que chamava? Quer dizer, saiu daqui e pegou prisão perpétua no dia seguinte na Itália. E aqui no Brasil viveu 40 anos que nem o Mengele livremente. Quer dizer, alguém acha que os Estados Unidos não sabe disso? Que o governo americano não sabe a postura do Brasil? Não sabe que o Brasil começou a flertar com os inimigos da humanidade 40, 50 anos atrás? César e Batiste, que queime no inferno junto com o maldito demônio de Valdo Franco, Chico Xavier, Lutero, Calvino e falso Papa Francisco e falso Papa Leão XIV, que queime todos no inferno. O que eu quero deixar claro nessa live é isso. O Brasil, para os Estados Unidos hoje, para o Trump, é a Alemanha derrotada, a Alemanha nazista derrotada. Eles vão resgatar, lembra que ficou dividido? Metade para o Ocidente, os americanos, e metade para a Rússia. Metade da Rússia viveram como escravos a vida inteira, proibidos de fugir daquele inferno soviético que virou a Alemanha Oriental. E a Alemanha Ocidental, os americanos fizeram prosperar a mesma coisa com o povo brasileiro, o povo japonês. Para quê? Para mostrar para o povo japonês, deixar claro, que é o que eles tentaram fazer com a China agora, mas não dá certo. Não dá certo porque o comunista não presta. Bom, é um bicho demoníaco, mas com o Japão funcionou durante décadas. Eles mostraram que o imperador era um idiota que vivia oprimindo o povo. Esse é que é o ponto. E o japonês
cresceu, as gerações vieram e entenderam a diferença entre você viver como um escravo no Império Japonês, que o desgraçado falava que você tinha que se matar, jogar um avião lá, em nome do imperador, a diferença da liberdade que os americanos deram. É isso que o povo brasileiro vai aprender, graças ao presidente Bolsonaro, ao Eduardo que está lá. Figueiredo, aquele doente mental, canalha, mau caráter, não, aquele bostinha não é ninguém. É graças ao presidente Bolsonaro, ao Eduardo. O Brasil vai ser resgatado dessa lama, desse mar de fezes, de crime, de sangue, de terrorismo, de comunismo, que essa esquerda socialista comunista colocou o Brasil. Quer dizer, alguém acha que aquilo que está acontecendo no Acre, e garimpo ilegal, dinheiro para lá e para cá, e ONG, começou agora com o negócio de Moraes e STF, agora que está começando a ditadura brasileira. Não, faz 40 anos que tem um rio de sangue, de ouro, saindo do Brasil para o mundo, matando o povo aqui de fome, sem saúde, sem educação, transformando, dançando na boquinha da garrafa nos anos 90, criança de 5 anos de idade, e vem falar para mim de Moraes, de ditadura de toga, que esses galácticos imbecis, ignorantes aí, que nem o Salles Sabugosa, que agora eu vi, né, o coelho galáctico lá, o Sebastião vai sair para o Senado, a liberdade de expressão, não sei o quê, dá censura ao Rambo, não sei o quê, empresa americana. É a desculpa que o governo americano tem para vir começar a punir ditador. É só isso, só. E para otário que acha que a coisa se resume à lei Magnitsky, a visitinha do Rosten lá, não, ele não foi lá, então não deu em nada a visita. Quer dizer, é o que eu falei, o pessoal acha que o cara precisa ir até o Acre para ver o que está acontecendo, porque eles não têm satélite. O satélite deles tem infravermelho que enxerga o chinês num buraco 10 metros de profundidade. Então, é disso que se trata. A coisa é muito maior. Nós só não estamos afundando num caos econômico porque os Estados Unidos, o Trump, ao contrário do que a molecada acha, não tem nada a ver com Rambo, com X. Eles estão fazendo isso porque a intenção deles é limpar o país, é tirar o país das mãos da Rússia, do Putin, da China. É isso que os Estados Unidos estão fazendo. E a pessoa eleita para fazer isso é o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque foi o presidente Bolsonaro que inspirou o Trump lá atrás. O primeiro governo do Trump, quando ele viu o presidente Bolsonaro, ele ficou louco, ficou apaixonado, porque é esse o cara que eu preciso. É assim que nós vamos mudar o mundo. E é o que eu falei, o presidente Bolsonaro inspirou o mundo inteiro. Se não fosse o presidente Bolsonaro aqui, é muito provável que os americanos pudessem arrumar outro, tentar, só que isso ali ia levar muito mais tempo. E talvez esse governo ficasse aí. Se esse governo ficasse aqui, nós seríamos proibidos de fazer comércio com os Estados Unidos que em qualquer país do mundo. Isso aqui ia virar uma Etiópia dos anos 80, que virou o que virou por causa do comunismo que se instalou lá, né? Ao contrário do que a Globo sempre falou. Né? Porque era o clima do deserto, a seca, né? Não, era comunismo que fez aquela fome na Etiópia e em outros lugares. Então, esse é o ponto. Para vagabundo que achou que o tribunal de Nuremberg não ia acontecer, está acontecendo agora. Ah, não, porque o Fábio Schor, né, o tal do delegado, né, que tem aqui, que vieram aqui me entrevistar aqui, né, como é que fala? Oitiva, né, da Polícia Federal, né, 2 ou 3 vezes, né, me acusar de tudo, né. Para esses caras, que nem os nazistas, não, porque nós cumpríamos ordens. Por isso que nós matamos, fuzilamos, estupramos, não, porque a gente cumpria a ordem. Para esses caras que acharam, e no tribunal de Nuremberg, que julgou os nazistas, todos foram condenados. Essa conversa de que estava cumprindo ordem não foi o bastante, e como não vai ser o bastante para os americanos. Então, eu tenho falado isso aqui há quanto tempo? Tem nada a ver com Moraes, nada a ver com Moraes. Tanto que estão todos praticamente do STF na lista. Praticamente todos, só ficou os 2 do Bolsonaro, parece o Fux, se eu não me engano, né? Não sei se ficou mais alguém de fora também, mas não importa. Se ficou alguém e ele não andar conforme a banda vai tocar agora, vai entrar todo mundo. E ninguém é inocente de achar que isso vai se limitar ao STF, às mulheres de ministro, que nem fica todo mundo falando, não. A coisa é muito maior do que isso, é muito maior do que isso. Eu só não sei se nós vamos ter o prazer que os iraquianos tiveram de ver o cidadão pendurado, que nem o ioiô humano, pelo pescoço, né? O Saddam Hussein. Talvez nós não tenhamos esse prazer aqui. Ou o Bin Laden lá,
pegaram ele lá na cama, lá, o Bin Laden lá, né? Do jeito que tiraram os americanos ali, da embaixada da Venezuela, que estava protegida pelo Brasil, na embaixada brasileira, eu acho que estavam, né? Enfim, a coisa é muito maior do que isso, muito maior. Então, o ponto que nos interessa é esse, para vocês que gostam de entender a geopolítica de fato. O Brasil hoje, os americanos tentaram fazer isso com o Brasil, que eles estão fazendo com o Brasil, tentaram fazer com a China. Porque o objetivo era pegar a China e trazer a China para o nosso lado, afastar a China da Rússia. Porque quem criou a China foi a Rússia, né? A União Soviética criou a China. A China matou 70, 80 milhões do próprio povo de propósito, mandando comida para a Rússia, para pagar os empréstimos que faziam para construir o Parque Fabril na China, né? Enfim, a estrutura toda econômica da China. E os americanos falaram, bom, se a Rússia pode fazer, a ideia de jirico, de comunista americano, né? Se a Rússia fez, vamos fazer isso com a China, vamos tornar a China bem capitalista, que nós fizemos com o Japão e com a Alemanha, e a China acaba virando um aliado, ao invés de um adversário comunista. Acontece que aquilo comunista não presta. Comunista é comunista. Eles têm os ideais dele, essa escória de demônios, eles sempre estarão aliados a eles. E eles odeiam os americanos. Então, nada que os americanos, por mais que os americanos fizessem e fizeram para tirar a China da merda que estava, né, daquele povo morrendo de fome, e transformar numa potência econômica, eles não vão reconhecer nunca, porque eles não gostam de liberdade, né? Aquele Partido Comunista não vai permitir. Então, para concluir, porque eu veio aqui e o demônio cachaceiro não aceitou PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista. Não interessa. O Saddam Hussein também disse que não tinha arma nuclear lá. Ele estava lá, que deu ioiô humano lá, pendurado pelo pescoço alguns meses depois. Então é isso. Não interessa o que bandido aqui no Brasil vai dizer, disse ou deixou de dizer. Não, vamos agora Itamaraty. Não, e o mais engraçado é aquilo que eu falei no início, para finalizar. Os americanos não sabem quem é o ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, do Lula. Eles nem conhecem o cara. E o cara do Lula, que deveria ser o representante, né, que vai falar com os americanos, né, do governo brasileiro, ele não sabe nem quem é o Marco Rubio, ele nunca falou com o cara na vida e não conseguiu até hoje marcar, e não vai marcar nunca, porque eles não vão receber bandido lá, eles não vão falar com a escória dessa de criminosos. Então é isso aqui não é jornalismo, ficar ouvindo a mulher do vôlei, Augusto Nunes, e o cara que comentou aquilo que eu falei no início da live, não, porque demora demais, mas para assistir jogo de futebol, vagabundo não tem pressa. Para ficar 4, 5 horas vendo o Augusto Nunes, a mulher do vôlei, falar, ou o Figueiredo falar aquelas merda que fala, o Alan dos Planos dando os furos dele lá, aí não tem pressa. Agora, quando é para aprender alguma coisa, sair da porcaria da bolha que tá, essa conversa mole, que parece que tudo que tá acontecendo só tem a ver com o Rambo, com o Twitter, e que os americanos não vão fazer nada com o Brasil. O Brasil é a bola da vez. O Brasil é a bola da vez. E para transformar o Brasil numa potência econômica, que o Brasil já deveria ser, se não tivesse aliado de terroristas, de comunistas há 40 anos, não fosse a ditadura comunista que é, os americanos vão fazer agora. E para fazer isso, eles têm que tirar essa máfia que governa o Brasil há 40 anos. Né? Então, o Marco Rubio acabou de falar, negócio de passaporte, isso aí é só superfície. A gente não pode ser idiota, principalmente os jovens, deixar de ser influenciado por analfabeto, por criminosos e principalmente gente que tem problemas graves mentais, gravíssimos. Problema mental é doente mental, que quer dizer que a vida se resume a Bitcoin, que se dane todo mundo, que a política é uma sujeira, que não liga para nada, que o Trump não vai fazer nada aqui, que os americanos é que são o inimigo. Bitcoin é a solução. É como se eu falar, não, eu trabalhar no meu trabalho aqui, eu ser médico, eu ser engenheiro, eu vou lutar pela minha categoria, essa é a solução. Esse é o mal do país. Esse é o grande câncer que aflige o Brasil. É a maldita mentalidade de cada um pensar em si e na sua categoria. Eu sou funcionário público, eu não tenho aumento, eu preciso de aumento, e aí vamos lutar a nossa categoria, que é isso que interessa. É isso que esses bandidos
três retardadão, rubobão, e essa escória toda de esotéricos, abilolados, ficam falando aí. Não tem solução, não adianta Bolsonaro e Lula, é tudo a mesma coisa, falando que direita e esquerda são os dois lados da mesma moeda, que não adianta nada, é mesmo. Então, tanto faz o Biden e o Trump, é a mesma coisa. É tudo igual, é isso mesmo que a gente acha. Tanto faz o Bolsonaro ou o Lula no poder, é isso mesmo. É esse o ponto. Canalzinho de merda de católico que fica falando pra você só rezar, a seguir essa seita demoníaca do Vaticano II aí, devocional, emocional, que você fica emocionadinho com as músicas lindas, e bate palma, e canta, e reza o terço 4 horas da manhã, e que se dane a política. É isso mesmo? Na hora da sua morte você vai prestar conta. Mas eu faria uma pergunta. Quer dizer, eu dei tudo para vocês e você achou que só ficar rezando seria a solução. E o seu irmão que estava do seu lado, sendo morto com a droga da morte? E o cara lá, o Bolsonaro, que eu pus lá para salvar a vida de milhões? Você não fez nada para ajudar ele, por quê? Por quê? Você esqueceu do que eu ensinei, que Jesus ensinou? Amar o próximo como a si mesmo? Eu não ensinei, Jesus falando, eu não ensinei você, pensa em você mesmo, fica rezando para salvar a sua alma, que se dane o seu irmão. Como é que é? O Igor está falando que os Estados Unidos não vai divulgar o nome, e provavelmente não vai mesmo. Não vai se dar o trabalho de divulgar o nome do safado que teve o passaporte retido. Vagabundo, pilantra, safado, mafioso, só vai ficar sabendo disso quando tentar entrar nos Estados Unidos. E dependendo de quem for, já fica barrado lá. E vai para cadeia ainda, porque cometeu crime contra os Estados Unidos. É um inimigo dos Estados Unidos. Então, é isso que ele falou, né? Não, eles não vão divulgar, não se preocupe. Aconteceu isso com o Alan Gorduroso, da Víbora Pátria lá, né? É isso, o cara pegou a família, ia lá para Bariloche, porque ele encheu o rabo gordo dele de dinheiro dos otários do YouTube, que seguem eles lá, né? E aí ele ia passear em Bariloche, preocupadíssimo com o país. E pegaram ele na Polícia Federal. Até então não tinha nenhum aviso contra ele, ele foi preso lá. Então é isso que vai acontecer com essa corja. Quando eles forem entrar para os Estados Unidos, molecada que faz campanha para a Palestina, né, para o Hamas, esse pessoalzinho, na hora que entrar nos Estados Unidos, vocês vão ver o que vai acontecer.